Oi, eu sou Fernanda Zacharevitz, da Lê Editora, uma editora de psicanálise lacaniana. Eu estou aqui com o William Zetulian, que trabalha também na Lê, para a gente falar hoje do Menino Azul, do Henri Bouchot, esse livro que é um caso, né? É um livro literário. Vamos lá, vou deixar com você. Bom, esse é um livro que abre uma nova frente no nosso catálogo. Nosso catálogo ele é marcado, sobretudo, por títulos que a gente poderia dizer assim, de teoria pura, né? Teoria bruta. Né? E o Henri Bouchot, O Menino Azul, esse livro, ele é um romance. Então, é um livro que ele repercute de uma forma diferente no nosso catálogo, ele abre para uma nova forma de escritura, de contato com a clínica, mediada pelo lugar da arte. Né? O Henri Bouchot, para quem não conhece, né, ele foi um poeta, dramaturgo e psicanalista belga. Ele nasceu em 1913 e morreu em 2012, uma vida longeva, né, morreu recentemente, e deixou uma série de livros com uma série de temas que tem relação com a psicanálise. Ele fez uma reescritura do mito de Édipo, uma de Antígona e O Menino Azul. É um livro muito interessante porque ele é um livro que foi escrito a partir de anotações clínicas da atuação do Henri Bouchot durante os anos 80. Né? Conta isso, enfim, a gente pode falar um pouco sobre o caso, né? Mas o Bouchot ele resgata, né, esse caso dele. Então, ele resgata esse caso que ele vai chamar aqui de Orion, trabalhar com a, como chama? Com a Veronique, que é esse alter ego aí do analista. E... Bom, mas ele vai trabalhar, a Veronique trabalha aí nesse hospital dia, chega para trabalhar e recebe logo o Menino Azul. Né? O Menino Azul não, o Menino Azul é o delírio do Orion. Né? Acho que a gente pode falar um pouquinho desse delírio também, né? Sim. Mas vamos lá, William, porque quando a gente mostra aqui, a gente mostra essa capa com esse labirinto, acho que a gente podia começar falando dessa escolha. Assim, então, como a Fernanda estava falando, o alter ego, a gente poderia dizer, do Henri Bouchot nesse livro, é uma psicanalista que trabalha nesse hospital, que chama Veronique. E a Veronique, ela dá a entender de que ela é uma jovem analista, ela é uma analista que está assim, ingressando, traçando o seu percurso inicial, né, na clínica, numa clínica hospitalar. E ela recebe o caso desse rapaz, que chama Orion, né, ou Orion, tem uma série de repercussões também mitológicas, são muito exploradas sempre pelo Henri Bouchot. E o Orion, ele é um menino que a gente poderia dizer assim, um menino psicótico. O livro dá muitos elementos para a gente entender isso, a linguagem dele é bastante desorganizada, o Henri Bouchot usa os fenômenos de neologismos, tipo psicótico, e é um menino muito assediado também por alucinações e delírios. Né? É verdade, eu até tinha esquecido, né, que ela trabalha durante o livro inteiro sobre os ditados, né, e a escrita, como ele vai escrever, e depois ele passa a pedir para ela escrever, né? Sim. O livro ele vai mostrando todos os recursos clínicos, né, que são utilizados para enfrentar as grandes dificuldades desse caso, né? A escrita, por exemplo, né? Então o menino ele é assediado, né, por uma série de ataques de angústia, a gente poderia dizer, e se institui, né, na relação transferencial essa relação mediada pela escrita, em que ele dita, né, faz os ditados da angústia, né, e ela grava, né, ela escreve, né, tal qual ele dita, mas também o Orion ele vai se mostrar ao longo do tratamento um pintor, um desenhista, um artista de mão cheia, né? E esse recurso à arte, né, é um recurso que dá testemunho do caráter assim, perturbador dos delírios e alucinações dele. O labirinto, né, como a Fernanda falou, assim, ele tem a ver com isso, né? A cidade de Paris, onde se passa o livro, ela é experimentada pelo Orion como um labirinto angustiante sem saída. Né? E ele vai fazendo esses desenhos muito sofisticados, hiperdetalhistas e muito rigorosos formalmente, ou seja, o labirinto ele realmente tem entradas e saídas que funcionam, né? E ao passo que o caso vai avançando, o delírio vai se sistematizando, né? Vai se transformando também, o labirinto vai encontrando saídas, os personagens vão se metamorfoseando, novos temas vão surgindo, né? E o Orion acaba se revelando um artista assim interessantíssimo, de mão cheia, talentoso, né? Diz respeito também à figura real em que se baseou, né? Então, o paciente é um artista, né?
Mas, né, eu acho que esse livro mostra bem, né, o que como delírio, ou a gente podia falar o que como sintoma, né, um sintoma sem TH, vai podendo se transformar num sintoma que inoda. Né, o que vai completamente desorganizado, vai encontrando o seu caminho para esse sujeito, bom, fazer seu nome. Né? A gente estava conversando agora há pouco sobre o livro e você lembrou, fez um paralelo. Eu gostei, assim, que é o paralelo entre dois livros do catálogo, né? Entre esse livro, Menino Azul, e o livro que a gente tem no catálogo que fala muito sobre a criação literária, que é Lacan, Leitor de Joyce, da Colette Soler. Muitos aspectos que a gente pode pensar, o próprio lugar da criação literária em articulação com a clínica, a forma como os psicanalistas leem o fato literário, mas também os aspectos de enodamento. E você trouxe, né, a questão de como é possível se fazer o que a Colette Soler ali vai evocar o Lacan, o escabelo, né? Que é essa possibilidade de usar como escabelo. Usar como escabelo, ou seja, o lugar onde o sujeito ele pode se erguer, se sustentar na linguagem, né? Permitir um enodamento organizador e também um aspecto que a Colette Soler fala muito, que é fazer o seu próprio nome. Né? É engraçado, porque agora você retomou e me lembrou, porque esse capítulo, esse pedaço, ela põe no Lacan, Leitor de Joyce, agora na segunda edição dele. Né? Mas é parte do seminário Um Outro Narciso, que ela já tinha dado e trabalhado justamente um ano sobre como fazer disso, desse sintoma, algo que se pode fazer esse escabelo para fazer outro nó e não sei o quê. E o Outro Narciso a gente também tem publicado. Né? E a Colette Soler, para fazer mais uma inversão aqui, a Colette Soler, né, mostrando isso a partir dos seus seminários, a forma como o pensamento dela é um pensamento vivo que vai se transformando, como ela mesma revisita a leitura que ela fazia anteriormente da Bourdieu, que é um aspecto que, de alguma forma, é trazido no livro, porque a gente acompanha os desenvolvimentos, as saídas, os impasses, os aprendizados clínicos da Veronique, que é a personagem, enquanto analista também. Né? Os dramas pessoais dela, a clínica, o crescimento da clínica dela, mas também a busca da supervisão, né? Os diálogos com os seus pares. Eu acho que isso aparece no livro tangencialmente, mas é uma parte bem importante isso, que não se dá a formação dela, não se dá tipo, que lindo o caso, o moleque entrou assim e saiu um artista premiado. Não, né? Isso é um fruto de um trabalho. E está passando um caminhão. O real, né? Adventos do real, mais do título do nosso catálogo. Mas enfim, é um livro narrado pela Veronique, né? Traz aspectos da clínica, traz aspectos da vida privada dela, traz aspectos da supervisão, aspectos que a gente poderia dizer contratransferenciais, técnicos, diagnósticos. O Henri Bochot, como um psicanalista de orientação lacaniana que tem conhecimento, né, sobre as estruturas clínicas, eu acho que ele traz elementos muito interessantes naquela linha do que o Lacan propõe para a psicose, né, de que só estamos no terreno das psicoses se há transtornos de linguagem. E isso fica muito, quer dizer, o tempo todo, né, a escritura do Bochot nos mostra um caso em que o que está em jogo não é só o aspecto fenomênico assim, da alucinação, do delírio, mas uma linguagem muito particular. Isso foi uma questão, né, para o Caio, né, para o tradutor. Ele falou com a gente várias vezes, ou com você mais precisamente, sobre a manutenção de alguns termos, que eram os termos que o Orion usava, que era importante manter, não sei o que. Então foi uma coisa que a gente tomou cuidado, justamente com essa questão da linguagem. O Orion ele é cheio de palavras valises imensas, né? Tem neologismos muito particulares, que o Caio ele teve ali um cuidado, né? Um desafio e cuidado de transpor, mais do que preservar, mas transpor alguma coisa ali, né? Vale a pena ler o livro e vale a pena, sei lá, aproveitar esses dias frios de final de semana também para ler esse livro que fica entre a literatura e o livro técnico. Eu recomendaria muito para quem está na clínica, pensando a psicose, psicanálise de adolescentes, crianças, autismos e, enfim, e também interessado em literatura baseada na clínica. Até mais!